Bom, gente, continuando aqui, a gente viu no último vídeo aí a situação do equilíbrio não competitivo, né? É, o resultado do objetivo de uma firma com poder de mercado em definir o quanto produzir, tendo-se em vista o lucro máximo. E a gente viu que a firma, nesse caso do equilíbrio não competitivo, ela obtém lucro econômico, né? Um lucro extraordinário, né? Ela consegue cobrar um preço pelo seu produto que é muito maior que o seu custo, especialmente o custo marginal. Mas aí agora vamos comparar o equilíbrio, a situação do equilíbrio não competitivo com o equilíbrio competitivo, tá? E aí, para comparar com o equilíbrio competitivo, você tem que relembrar o exercício de equilíbrio competitivo a longo prazo que a gente fez há uns vídeos atrás, né? 3 ou 4 vídeos atrás. E aí você reveja lá para ver como que a gente chegou no resultado, né? Mas é a situação em que o mercado é aberto, qualquer empresa pode entrar ou sair, de tal forma que a longo prazo tende a prevalecer uma situação em que haverá um certo número de firmas e elas não obterão lucro econômico, né? Mas então você reveja lá o vídeo específico. Mas aí aqui agora vamos comparar o resultado que a gente viu no vídeo passado do equilíbrio não competitivo com a situação do equilíbrio competitivo, tá? O mercado competitivo e o mercado não competitivo. E aí vamos considerar uma firma com essa estrutura de custo. Essa estrutura de custo foi a mesma estrutura que eu considerei lá no exercício de equilíbrio competitivo, né? Só que lá nós tínhamos várias firmas idênticas, ou seja, com a mesma estrutura de custo, e aqui agora a gente vai ter uma única firma com essa estrutura de custo, né? De outro lado, vamos considerar a demanda no mercado. Essa também é a mesma demanda que eu considerei lá no exercício de equilíbrio competitivo de longo prazo, né? No caso, a gente tinha considerado a demanda igual 1000 menos 2P, depois eu aumentei a demanda para ver o resultado, né? Mas então eu vou considerar o resultado do segundo exercício sobre equilíbrio competitivo a longo prazo que a gente fez aí alguns vídeos atrás. Então você reveja lá. E aqui no equilíbrio não competitivo, para calcular o equilíbrio, a gente tem que considerar não a curva de demanda, mas sim a curva de demanda inversa, que é só inverter ali a relação entre preço e quantidade, né? Aquela segunda expressão ali que indica a quantidade demandada é a função demanda. Essa terceira expressão aqui à direita, que indica o preço demandado, é a expressão da demanda inversa, tá certo? E aí aqui a gente tem que considerar a expressão da demanda inversa. Mas enfim, esse aí é a mesma estrutura, a mesma condição de mercado, né? Tanto em termos de custo quanto em termos de demanda, que a gente considerou lá no equilíbrio competitivo, né? Agora vamos ver o mesmo problema considerando que esse mercado não seja competitivo, ou seja, só tem uma firma nesse mercado. Então, relembrando lá o resultado do exercício competitivo, né, do equilíbrio competitivo de longo prazo, reveja o vídeo, né, e relembre como que a gente fez as contas. A gente tem que a longo prazo, no mercado competitivo, nessas condições aí, diversas firmas idênticas com a mesma estrutura de custo enfrentando uma demanda como essa que eu estou indicando aí, a gente viu que o preço de equilíbrio de longo prazo seria 25, a quantidade produzida por cada firma seria 10, né? A quantidade total produzida no mercado seria 1950 e haveria 195 firmas produzindo. E nenhuma estaria obtendo lucro econômico. Estaria todas as firmas trabalhando, produzindo e recebendo um ganho normal, apropriado para o nível de risco do negócio. Tá certo? Mas enfim, esse é o equilíbrio competitivo. Reveja lá o vídeo que a gente chegou nesse resultado. Tá? Foi há 2 ou 3 vídeos atrás, antes de fazer os exercícios. Mas agora vamos ver a situação do equilíbrio não competitivo. E para a gente achar o resultado, né, o quanto que a firma tem que produzir, tendo-se em vista o lucro máximo, a gente já viu, né? A firma vai produzir até o momento que o custo marginal é igual à receita marginal. O custo marginal é só derivar ali, é só a gente que achar a variação do custo total dada a variação da quantidade. Isso nada mais é do que derivar o custo total em relação à quantidade. E aí a derivada ali está simples. O custo marginal fica sendo 2Q mais 5. Tá certo?
Agora, de outro lado, a gente tem que ter a expressão da receita marginal, né? A gente vai igualar esse custo marginal com a receita marginal. Só que para achar a receita marginal, a gente tem que achar a receita total. E a receita total é preço vezes quantidade. E é aqui que a gente tem que tomar cuidado ali com a função demanda e com a demanda inversa. Aqui o normal de calcular é pela demanda inversa, né? Receita total é preço vezes quantidade. Se você substituir a expressão da demanda, a quantidade demandada, aqui na expressão da receita total, você vai ter uma função de receita total em função do preço. Mas o normal de se otimizar, olha só, o custo marginal depende da quantidade. A gente vai ter uma expressão em função da quantidade e vai igualar isso com uma expressão que depende do preço. E aí a gente vai ficar uma variável em função da outra, a gente não sabe quanto decidir, quanto produzir. Por isso que receita total tem que ser calculada em relação à quantidade produzida. Por isso que na expressão da receita total, que é preço vezes quantidade, a gente não pode substituir a função demanda aqui. A gente tem que substituir a função da demanda inversa aqui, né, na expressão da receita total. E a demanda inversa é preço demandado igual 1.000 menos meio que. Essa expressão que a gente substitui na função da receita total, tá? Então vai ficar 1.000 menos meio que, é o preço desse mercado, né? Vezes que é a quantidade produzida pela firma. Então a receita total da firma fica sendo 1.000 que menos meio que ao quadrado, tá certo? Então tem que fazer com relação a que, porque essa expressão a gente vai achar a receita marginal e vamos derivar a função da receita total em relação a que. E a expressão da receita marginal vai ser em função de que também. E aí a gente vai igualar o custo marginal, que depende de que, com a receita marginal, que também depende de que. Se você substituir a demanda, não vai na função da receita total. Se você, em vez de substituir P pela demanda inversa, você substitui Q pela demanda, você não vai conseguir fazer a conta. Você vai se embananar todo, tá? Não dá para fazer a conta, simples assim. Mas então, temos que achar a receita marginal. A receita marginal nada mais é do que a variação da receita total dada a variação da quantidade produzida, ou é a derivada da receita total em função da quantidade. E aí a derivada ali também é muito simples, né? Fica 1.000 menos que. Aí agora a gente iguala custo marginal com receita marginal, né? E fazendo a conta muito simples, algebrismo, né? Vai ficar 3Q igual 995, né? Vai o 5 que está do lado esquerdo, vai para o lado direito com sinal negativo, e o menos Q que está do lado direito vai para o lado esquerdo com sinal positivo. Vai ficar 3Q igual a 995. Então, Q é igual a 995 dividido por 3. Aproximadamente 332, né? Aqui a gente já tem uma diferença, né, com o equilíbrio competitivo. No equilíbrio competitivo, cada firma iria produzir Q igual a 10, né? E aqui no equilíbrio não competitivo, essa firma vai produzir 332. Aí você fala, nossa, essa firma produz muito mais que uma firma competitiva. Bom, primeiro as firmas competitivas ou submetidas à competição, não obrigatoriamente, mas normalmente são firmas pequenas, né? É difícil vencer a concorrência e crescer. Pode ter firma competitiva grande, mas normalmente não é. Isso é uma coisa. Mas outra coisa, a comparação que se tem em mente, né? Essa quantidade, 332 produzida por essa firma, é produzida só por ela e não tem outro produtor. Então, todo o mercado vai ser abastecido por essa firma. Agora, se você comparar a comparação que tem que ser feita não é entre a quantidade individual produzida por essa firma e a quantidade individual produzida por uma firma competitiva. Não. A comparação é entre a quantidade produzida por uma firma não competitiva e o total das firmas competitivas. O conjunto de firmas competitivas iria produzir 1.950. O que teria no mercado, sendo ele competitivo, nesse mercado hipotético que a gente está considerando, seria 1.950 unidades do produto. Na situação não competitiva só tem 332, muito menos, né? E isso, como a gente já falou e já viu, é uma questão de estratégia da firma não competitiva. Ela vai, né, explorar a oportunidade que ela tem em mãos. Ela pode reduzir a quantidade produzida, vai reduzir relativamente, né? Ela produz mais que uma firma competitiva, mas produz menos que o total do mercado. E vai faltar preço, vai faltar produto no mercado e o preço tende a disparar, né? O preço nesse mercado não competitivo
passa a ser a expressão que a gente viu lá da demanda inversa, 1.000 menos meio que multiplica 332, fica 834. O preço de equilíbrio de longo prazo no mercado competitivo seria 25. Nesse mercado não competitivo, o preço, nesse caso aí, disparou para 834, né? Bem mais caro, né? E por quê? Porque tem muito menos produto em circulação, o mercado não está sendo abastecido, o produto fica valendo uma fortuna, tá certo? E, consequentemente, o lucro da firma, que no equilíbrio competitivo é nulo, aqui fica sendo um lucro econômico extraordinário, acima do normal. Se o lucro aqui fosse zero, isso quer dizer que o lucro econômico é nulo, mas ainda assim a firma estaria obtendo lucro normal, apropriado para o nível de risco do negócio. A questão é essa, a firma não competitiva, ela está obtendo esse lucro normal e mais um lucro extra equivalente a esses 163 mil aí, né? Mas enfim, com base nisso a gente pode comparar a situação do mercado competitivo e não competitivo. No mercado competitivo é um monte de gente trabalhando, produzindo, cada um produz um pouquinho que seja e abastece todo o mercado. E o total produzido pelo conjunto de produtores tende a ser grande e o preço tende a ser barato, né? Já no mercado não competitivo, a firma tende a produzir relativamente pouco, né? É importante esse ponto, né? Parece que está produzindo muito. De fato, você está pegando uma empresa não competitiva, monopolista que seja, e está comparando ela com uma pequena empresa competitiva. Só que a comparação não é entre essa empresa não competitiva e a empresa competitiva. A comparação é entre a empresa não competitiva e o conjunto de empresas competitivas. Quanto que esses dois, né, mercado A, mercado B, não competitivo, total produzido 332 unidades. Mercado competitivo não é que ele produz 10. 10 é cada produtor. O conjunto de produtores produzem 332. O conjunto de produtores produzem 1.950 unidades. Muito mais do que 332, né? E o preço também escandaloso, né? Tudo bem que você pode dizer, tá exagerando, o preço não fica quase, sei lá, mais de 30 vezes maior. Tá, ok, é um exemplo, né, numérico, inventado, hipotético, mas mesmo com esse exemplo, a gente já está. O objetivo de mostrar esse exemplo é mostrar a diferença entre o mercado competitivo e não competitivo. No mercado competitivo, há mais gente produzindo, cada um produz um pouquinho, obtém o seu ganho, o total produzido é enorme e o preço tende a ser barato. E um monte de gente vai comprar esse produto e vai se satisfazer. Um monte de gente quer o produto desse mercado, né? Isso é uma coisa. Outra coisa que a gente não está vendo aí, mas fica subentendido, é você pensar em termos de qualidade do produto. Não estamos vendo aí a qualidade. Tá escondida a ideia de que a qualidade é a mesma. Mas o que você acha que é a mesma? O produtor não competitivo, ele detém todo o mercado, só ele que produz, mais ninguém pode produzir, ele pode cobrar os olhos da cara, vendendo uma quantidade relativamente pequena, né? Você acha que ele vai fazer um produto de excelente qualidade ou o quê? Né? A gente não está vendo isso aí. Aqui a gente só está vendo preço e quantidade, não está vendo qualidade. Mas está meio óbvio qual seria a qualidade nos dois mercados, né? Mesmo que você tenha no setor competitivo um produtor que produz um produto de baixa qualidade, ele vai ser excluído no mercado pela competição. Ninguém compra dele, vai comprar dos outros. O mercado é aberto, né? Se tiver um produtor querendo no mercado competitivo querendo cobrar caro, ninguém vai comprar dele, vai comprar da concorrência, tá certo? Então temos essa situação aí, a comparação entre mercado competitivo e não competitivo. Quanto menos competitivo, pior, em termos de quantidade produzida, preço do produto e está escondido aí a qualidade. Quanto mais competitivo, melhor. Então o objetivo é gerar competição e concorrência, né? E outra coisa também importante chamar atenção. Já falei e volto a repetir, né? Os produtores ali no mercado competitivo, não é que eles não estão lucrando. Lucrando eles estão, só que o normal, o apropriado, o adequado. O setor não competitivo é que está obtendo lucros estratosféricos, né?
Mas então, temos isso, comparação entre mercado competitivo e não competitivo, tá bom? E aí 15 minutos a gente fica por aqui.